Fala pessoal, tudo bem? Sou André Camargo, canal Fórmula 1 Remembers. Mais um vídeo aí para o nosso canal, dessa vez a parte 2, como eu havia prometido, dos pilotos que faleceram na década de 80. Se você não viu a parte 1, se inscreva no nosso canal, tá lá para você ver a história completa de todos esses pilotos que faleceram na década de 80. E se você gostou do vídeo, pessoal, se inscreva, curta, participe, dê sua opinião aí. Tá bom? Sem enrolar, vamos para o nosso primeiro piloto aí da parte 2 dos que faleceram na década de 80. Eu vou falar do Stefan Bellof, nasceu em 1957 na Alemanha, faleceu em 1985 na Bélgica, em Spa-Francorchamps, vou falar daqui a pouco. Iniciou no kart aí na década de 70, né? Começou nas categorias de base na década de 80, 81 foi da Fórmula 3 alemã, fez uma boa campanha na Fórmula 3 alemã, o que levou a ele a Fórmula 2, fez um ótimo desempenho também na Fórmula 2 europeia, né? Teve as duas vitórias logo de cara nas duas primeiras corridas, né? Que foi considerado um feito. Tinha um estilo arrojado, tinha um estilo corajoso, acertava bem o carro, né? Então essas características chamaram a atenção já do pessoal do automobilismo em relação ao Stefan Bellof. O Bellof tinha uma carreira paralela com carros esportivos, com protótipos. Ele fez essas temporadas de 1983, 84, 85 também com protótipos. Ele faz uma carreira concomitante. Nessa época muitos faziam isso, né? E até com o próprio acidente do Bellof isso vai mudar um pouco, depois eu explico porquê, né? Mas ele também teve uma carreira de muito sucesso nos protótipos, viu pessoal? Estabeleceu recordes aí, tem um recorde de Nürburgring que só foi batido em 2018 com carro de protótipo. Foi campeão de Enduro Race, né? De Enduro, né? Como a gente conhece aqui, corridas de longa distância de protótipos. Foi campeão mundial em 84 e tudo isso, né? Fez o Bellof aí um grande nome do automobilismo da época. Ele entra na Fórmula 1 em 1984 na Tyrrell. Os motores Ford da Tyrrell naquela época ainda eram aspirados, né? Onde toda a Fórmula 1 naquela época já estava indo para o motor turbo. A Tyrrell insistia em motor aspirado, então era um carro com muitas dificuldades de chegar em alguma posição legal. Mas mesmo assim o Bellof fez um ano de 84 muito bom pela Tyrrell, né? Chegou em sexto na Bélgica, chegou em quinto no GP de San Marino e fez uma corrida aí em Mônaco do nível do Ayrton Senna, né? Que ele fica como um figurante dessa história do Ayrton Senna, mas talvez muitos saibam, mas outros não sabem, é que o Bellof naquela corrida de 84, onde o Senna estava chegando no Prost com a Toleman, foi dada a bandeira vermelha, foi cancelada a corrida, que muitos falavam que o Senna ia passar o Prost e nesse ritmo realmente ia. O Bellof estava em terceiro lugar, ele tinha largado em último nessa corrida com a Tyrrell e ele já estava em terceiro lugar, tirando diferença do Senna e do Prost. Então tem uma corrente também do pessoal que gosta de Fórmula 1 que fala que o Bellof tinha chances reais de ganhar aquela corrida, ele que poderia surpreender o mundo, né? Mas como a corrida só foi até aquela volta que tudo aconteceu, Prost foi o vencedor, o Senna ficou em segundo e o Bellof ficou em terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Um excelente resultado, um show na chuva, tanto de Senna quanto de Stefan Bellof, né? A ducha de água fria é que foi constatada uma irregularidade nos carros da Tyrrell em 84, acho que relacionado a tanque de combustível. Não lembro direito essa história, depois a gente vai contar a história da Tyrrell melhor e aí a gente fala disso. Mas todos os resultados do Bellof naquele ano foram anulados, todos os resultados da Tyrrell e consequentemente todos os resultados do Bellof. Então mesmo com esse quinto lugar em San Marino, com esse sexto na Bélgica, com esse pódio em Mônaco, oficialmente hoje na história não se contou esses pontos, porque a Tyrrell foi desclassificada do campeonato de 84, né? Em 85 ele continua na Tyrrell, faz boas corridas até também na Tyrrell em 85, né? Consegue aí alguns pontinhos pela Tyrrell, um sexto lugar em Portugal, um quarto lugar nos Estados Unidos, vai bem. E a essa altura do campeonato, pessoal, o Bellof já era considerado uma grande revelação da Fórmula 1, já estava todo mundo de olho nele na Fórmula 1. Dizem inclusive que o Bellof já no momento da sua morte, que eu vou explicar agora, ele já estava em negociação com a Ferrari para ir para a Ferrari em 1986, né? E como o Stefan Bellof acaba morrendo, ele, como eu falei, ele disputava campeonato de protótipos,
Havia uma corrida na Bélgica também de longa duração, Spa-Francorchamps. O Beloff, que tinha sido campeão no ano anterior de Endurance, estava disputando a posição com um dos seus maiores rivais na categoria, que era o Jack Hicks, que por coincidência era o diretor de prova no Grande Prêmio de Mônaco de 84, foi o cara que decidiu parar a prova. Muitos dizem que também o Jack Hicks parou a prova por uma bronca com o Beloff, que ele não queria ver o Beloff ganhar aquela corrida, que ele era um grande rival do Beloff nos protótipos. Enfim, essa história a gente nunca vai saber. No acidente, né, no Mundial de Endurance, ele estava em Spa-Francorchamps, ele tenta passar o Jack Hicks numa manobra muito arriscada na Curve Rouge e bate no guarda-reio, sai da pista, uma área praticamente sem escape, sem proteção, e tem uma batida violentíssima aí e morre quase que instantaneamente, né? Um choque para a Fórmula 1, um choque para a Alemanha. Ele era considerado por muitos o primeiro potencial campeão do mundo alemão que poderia ter na Fórmula 1, né? Capacidade tinha para isso, não teve oportunidade de dirigir uma equipe de ponta, né? Mas talento ele tinha, né? Então foi realmente um grande choque para a Fórmula 1 a morte de Stefan Beloff, e até hoje ele é reconhecido como um dos grandes pilotos da sua época, da sua geração. E aí fica a pergunta para vocês também, vocês que viram o Beloff, que acompanharam, vocês acham que o Beloff teria condições de ser campeão mundial ou era exagero do pessoal, né? Eu acho que o Beloff, se pegasse uma Ferrari, não sei, em 86, porque a Ferrari não estava bem em 86, mas se ele pegasse um carro de ponta, provavelmente ele ia brigar bem mais lá em cima. Não sei se ia chegar a ser campeão mundial, mas dê sua opinião aí no vídeo, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o próximo piloto aí que faleceu na década de 80, Patrick Depailler, nasceu aí em 1944 na França, faleceu em 1980 na Alemanha. Aí muita gente vai falar, não, mas 1980 ainda é década de 70, né? A década começa do ano 1, é verdade, a década de 80 começa em 81 e termina em 1990, mas só pra gente, né, contemplar o Depailler aí também, que faleceu em 1980, né? Foi um grande nome da Fórmula 1 aí também, e vamos englobar ele já na década de 80 aí pra gente não esquecer depois de falar dele. O Depailler foi um piloto muito talentoso, francês, que se destacava nas categorias de base aí, estreou na Fórmula 1 em 1972 pela Tyrrell, né? Correu uma corrida só e chegou em 7º lugar, se não me engano, no GP dos Estados Unidos. Em 73 ele não corre na Fórmula 1, volta em 74 pela mesma Tyrrell, substituindo inclusive o François Cervet, que tinha falecido na última corrida de 73, né? É aquela coisa que eu falei no primeiro vídeo, Fórmula 1 nessa época não era moleza, meu. O pessoal se acidentava e muitos morriam mesmo. E ele fica na Tyrrell de 74 até 78. Dirige inclusive aquela Tyrrell de 6 rodas, né, que é um clássico da Fórmula 1 que teve em 76 e 77. Inclusive com essa Tyrrell de 6 rodas ele faz a melhor temporada dele na Tyrrell, que foi uma 4ª colocação aí no Mundial Geral, né? E fica até 1978 na Tyrrell. Consegue a primeira vitória na Fórmula 1 em 1978 pela Tyrrell, a primeira vitória na Tyrrell, seria a única também. E em 1979 o Patrick Depailler vai para a Ligier, que tinha um bom carro em 1979, motor Ford Cosworth, e o Patrick Depailler fez um campeonato, um início de campeonato muito bom, com chances de título aí, estava brigando pelo título, venceu pela Ligier 3 corridas, se não me engano, a última foi no GP da Espanha de 79, e aí acontece, né, a primeira tragédia aí na vida do Depailler. Ele tem um acidente grave em junho de 79 com uma asa delta, né, ele quebra as 2 pernas e fica fora da temporada de 79, né, pela Ligier, um acidente bem grave aí, e que deu, né, acabou interrompendo aí um ano que estava sendo muito bom para o Depailler. O Depailler só vai voltar em 1980 pela Alfa Romeo. Muitos dizem que já um pouco desanimado pela questão do acidente, desanimado por não concordar com a escolha da Ligier do Didier Pironi como primeiro piloto, né? Mas a Alfa Romeo em 1980 tinha um bom carro, um motor V12 forte. A única questão era a falta de confiabilidade. Ele fez até
bons treinos, boas corridas em 1980, né? Só que os carros quebravam, né? O Patrick Depailler praticamente não terminou até a corrida que ele correu em 1980, antes dele falecer, ele praticamente não terminou nenhuma corrida na temporada, né? E o Patrick Depailler, infelizmente, acaba falecendo dias antes do GP da Alemanha de 80, em testes lá no circuito de Hockenheim, né? O carro escapou, bateu muito forte aí a quase 300 km por hora, num local também sem brita, desprotegido, uma batida muito forte. O carro inclusive capotou por muitas vezes, né? Dizem que o Depailler foi retirado vivo do carro, mas chegou ao hospital já morto, né? Provavelmente uma suspensão quebrada, pelo que as notícias da época dizem, pelo que o pessoal que acompanhou na época fala. Não se sabe ao certo, mas provavelmente uma suspensão quebrada, e aí ele perde todo o controle do carro e tem essa batida fortíssima que leva ao falecimento do Depailler, né? Que foi mais um duro golpe na Fórmula 1, numa época que muitos pilotos acabavam falecendo correndo. Nosso próximo piloto aí é o Joseph Gartner, nasceu em 1954 na Áustria, morreu em 1986 na França, em Le Mans, teve um início de carreira também na década de 70, ele trabalhava com modificação de chassis, comprava chassi, modificava, corria, e na década de 80 ele vai para a Fórmula 2, né, fica de 80 até 84 na Fórmula 2, tem uma vitória em 83, né, o que garante a ele um patrocínio aí para correr na Fórmula 1, e na Fórmula 1 ele ingressa na equipe Osella em 1984, né, disputa 8 corridas pela Osella, completa 3, tem 5 abandonos, tem o melhor lugar aí, pelo nível da Osella, um grande resultado, um 5º lugar no GP da Itália, né, mas não leva os pontos porque naquela época o piloto, para levar os pontos, tinha que estar inscrito desde o começo do campeonato. Ele foi um piloto que não estava inscrito no começo, né, ele pegou um 2º carro da Osella aí no meio da temporada, porém não continua na Fórmula 1, né, em 1984. Foi a única temporada dele, foram 8 corridas na Fórmula 1, e logo após essa passagem pela Fórmula 1 também vai se dedicar aos protótipos, vai se dedicar aos carros de turismo, participa de 2 mundiais aí também, dirigindo pela Porsche também, né, consegue um 4º lugar em Le Mans em 1985, né, e em 86, na sua segunda disputa de Le Mans, ele acaba tendo um acidente fatal, quebra também uma peça do carro, a suspeita é que o volante se quebrou, né, e o carro dele capota, e a morte dele é instantânea, a batida muito forte aí do Joe Gartner. E infelizmente, né, pessoal, mais um piloto que sofre aí um grave acidente e morre no automobilismo. E para vocês verem, não era só a Fórmula 1, esse campeonato de protótipos aí de carro de turismo também, muita gente acabava se dando mal e falecendo, né, com batidas fortíssimas, né? Inclusive a batida do Joe Gartner junto com o acidente do Beloff levou à questão da proibição mesmo dos pilotos de Fórmula 1 competirem campeonatos paralelos, campeonatos de turismo ou de qualquer outra categoria, dar uma exclusividade, né, à Fórmula 1, né, principalmente por causa desses inúmeros acidentes aí em categorias paralelas, né. Infelizmente essa curta carreira do Joe Gartner na Fórmula 1, né, e infelizmente também uma curta carreira no Mundial de Protótipos, nos carros de turismo, porque logo no seu 2º ano ele acaba falecendo aí, né, sendo um dos austríacos que faleceu na Fórmula 1. Bom pessoal, para encerrar vamos falar dessa lenda chamada Gilles Villeneuve. Nasceu no Canadá em 1950, faleceu na Bélgica em 1982, né, no circuito de Zolder. Joseph Gilles Henri Villeneuve, o pai do Jacques Villeneuve, campeão do mundo aí que os mais novos conhecem. Tá aí uma fotinho dele com o Jacques Villeneuve aí quando o Jacques Villeneuve era nenenzinho. Ele iniciou a carreira correndo de snowmobile, que são aqueles carrinhos de neve, né? E depois vai para as categorias de base da América do Norte e ganha tudo lá no Canadá e nos Estados Unidos na Fórmula Atlantique, que era a categoria de base lá praticamente da América do Norte. A grande corrida que leva o Villeneuve aí a ter um destaque mundial aí no automobilismo foi uma corrida que houve no Canadá, que vários pilotos participaram e que o Villeneuve ganhou do James Hunt, que era o campeão do mundo na época, né?
Então ele é convidado após essa brilhante exibição aí no Canadá a dirigir um McLaren em 1977. Dirige o McLaren por uma corrida. A McLaren não estende o contrato com o Villeneuve. As declarações da época que o Villeneuve era um piloto muito caro, a McLaren acabou optando pelo Patrick Tambay. A Ferrari dá o pulo do gato e faz uma contratação ao Villeneuve para correr Canadá e Japão, as duas últimas corridas da temporada. E daí o Villeneuve não saiu mais da Ferrari, ficou de 77, do fim de 77 até a sua morte em 82 na Ferrari. Conseguiu a primeira vitória na Ferrari em casa no GP do Canadá em 1978, né, ovacionado aí pelos canadenses e pelo público ferrarista, né? Depois de 79 consegue 3 vitórias, foi a melhor colocação dele anual, foi um vice-campeão mundial. O Villeneuve nunca conquistou um título, o Gilles, né? O filho conquistou, mas o Gilles Villeneuve não chegou a ser campeão, né? Mas tem aí um desempenho muito bom em 79, é vice-campeão. Independente se ele foi campeão ou não, só um parênteses, ele é um ídolo da Ferrari, tá? Pela questão do arrojo, da vontade, do coração ali no volante, né? Ele, e pela a fatalidade que aconteceu, ele até hoje é um dos grandes ídolos dos ferraristas e um grande nome da Fórmula 1, uma grande lenda da Fórmula 1. Mas continuando aí, em 80 o Villeneuve teve uma temporada mais fraca. Em 81 ele consegue 2 vitórias em Mônaco e na Espanha. Em 82, já um pouco pressionado por um começo muito ruim de temporada, né? Ele teve uma questão com o Pironi no GP de San Marino, num certo jogo de equipe, que ele esperava uma coisa e o Pironi ultrapassou ele e ganhou a corrida. E estava ali de certa forma com a faca nos dentes, né? Querendo mostrar serviço, pressionado. E muitos dizem que talvez esse arrojo todo, né, no GP da Bélgica, ele morreu tentando buscar a pole position do GP da Bélgica, né, foi por conta dessas situações todas anteriores aí. Como ele acaba falecendo, ele estava fazendo treino livre na Bélgica, tentou dar uma volta rápida para buscar a pole position, tinha um adversário na frente, o Jochen Mass, né, um retardatário, e ele faz a menção para ultrapassar o Jochen Mass, mas o Jochen Mass também vai para o mesmo lado que o Villeneuve põe para ultrapassar. E o que acontece? O Villeneuve bate de frente com o Jochen Mass, o carro capota várias vezes, o Villeneuve é lançado do carro. Eu não vou passar essa imagem aqui, tem na internet, é só vocês fuçarem depois, mas é uma imagem muito forte, né? Ele é lançado no carro por mais de 50 metros, ele atravessa a pista voando, né? E vai parar no alambrado, pessoal, né? E daí você já percebe que não houve qualquer chance de sobrevivência para o Gilles Villeneuve, né? Ele acaba falecendo no mesmo dia aí, no GP da Bélgica de 1982, né? O Didier Pironi, que era o companheiro dele da Ferrari, se retira da corrida, e mais um grande choque na Fórmula 1, né? Todos esses acidentes, pessoal, acabaram mudando muita coisa na Fórmula 1 para a sequência da Fórmula 1. Tanto é que o final da década de 80, né, e o começo da década de 90 adiante, a Fórmula 1 acaba sendo bem mais segura. Claro, ocorre aquelas tragédias com Senna e com Ratzenberger, né, mas foram casos esparsos, né, porque pela média que havia na década de 70 e na década de 80, realmente diminuiu muito a segurança, aumentou bastante na Fórmula 1. Muitos dizem, não, ele é super valorizado e tal, mas era um baita de um piloto, Gilles Villeneuve, fazia coisas na pista, tanto o Villeneuve quanto o Beloff, né? Eram caras que muitos achavam até que eles eram ousados demais, que eles passavam do limite, que eles pediam para acontecer alguma coisa, né? Mas alguns outros, a opinião é que eram pilotos agressivos, corajosos, que não tinham medo aí de disputar uma posição, que não tinham medo de pisar um pouco mais fundo, né? E o Gilles Villeneuve tem toda essa história, tem toda essa marca aí de ídolo, de grande lenda da Fórmula 1, exatamente pelo estilo dele, muito arrojado e com muita vontade sempre de vencer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Temos uma página no Facebook, www.facebook.com/F1Remembers, Instagram, @F1Remembers. Se gostou, pessoal, curta, se inscreva, comente, participe do nosso canal. Estamos crescendo aos poucos. Muito obrigado pelos 400 membros aí do nosso canal. Estamos subindo devagarinho. Aqui é Fórmula 1, mas a gente vai devagar e sempre, né? E que espero que curta os nossos próximos vídeos também.
Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.